Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia. Sete. Bom dia, pessoal. Isa, Sofia. Bom dia. Tá, obrigada, Marcos. Certo. Olha, gente, vamos para a página 18, certo? Vou colocar aqui no quadro. Página 18 do livro de matemática. Eu vou dar uma espelhada aqui, certo? Vou colocar o livro. Só um minutinho. Sofia, Evelyn está assistindo as aulas com você, é? Tá, professora, mas até agora ela ainda não chegou. Como? Ela está assistindo aula comigo, mas até agora ela ainda não chegou. Ah, tá certo. Eu acho que é ela aqui. Ela chegou agora. Pronto, tá certo. Eu coloquei o nome dela ali eu vi naquele dia, eu me lembrei. Pronto, vou carregar o livro. Só um instantinho, porque essa parte aqui é teóricazinha. Aí quando for na hora das contas, eu aviso. Certo. Só um minuto que está carregando, certo? Bom dia, pessoal, para quem chegou agora. Estou carregando aqui o livro, certo? Deixa eu pegar uma mão. Livro grande, é? É, o livro grande, certo? É a página
18. Obrigada. Página 18. Se fosse carregadora, tenho certeza que não carrega. Agora sim. Aí, gente, estou procurando a página que demora um pouco. Pronto, ó. Tínhamos parado aqui, não foi? Ó? Na questão da temperatura. Sério? A gente viu as temperaturas relacionadas aqui com o termômetro, né? Termômetro aqui de mercúrio. A gente tinha visto as temperaturas positivas, ó. Ela vem com sinal mais, sinal da adição, e as temperaturas negativas. Ela vem com sinal menos. Só para dar uma relembradinha. As positivas são as temperaturas mais quentes do que o zero, e as negativas são as mais frias que o zero. Espera aí que eu vou para outra página, viu? Olha, os números negativos aparecem sempre com sinal negativo, é obrigatório, certo? No número dos números negativos. Os positivos é optativo. Pode vir com sinal mais ou não, ou sem o sinal, certo? Sim, aqui a gente já viu, o número zero nem é número positivo nem negativo. Aqui foi a atividade de casa. Para vocês medir a temperatura aqui, olhando por esses termômetros. Aí agora sim, a gente vai para a página 18, certo? Olha, esse assunto aqui é ainda sobre a ideia de números positivos e de números negativos. Então aqui eu vou dar uma lida. Quando chegar na parte de matemática eu explico, certo? Ele diz aqui, ó, a gente vai relacionar os números positivos e negativos com a altitude, certo? Isso aqui vocês veem em geografia. A altitude corresponde à altura, ó. Aqui do lado ele coloca o Monte Everest. É um dos pontos mais altos do mundo. Então, quanto mais alto o local, mais frio será. Eu vou ler aqui, certo? Ó, os números positivos, os números negativos, zero, também são usados para indicar medidas de altitude. A gente viu, primeiramente, a ideia de números positivos e negativos para indicar, e o zero também, para indicar a temperatura, né? Agora a gente está vendo para indicar a altitude, tá certo? Tem a ver com a altura. Ele diz aqui, ó, essa é a grandeza que indica a medida vertical entre um ponto da superfície terrestre e o nível do mar. Certo? Então, vamos ver aqui, ó. Medidas de altitude acima do nível do mar, agora ele está relacionando com o nível do mar, certo? São indicadas por números positivos. E medidas de altitude abaixo do nível do mar são indicadas por números negativos. Para o nível do mar, usamos o zero. Certo, gente? Então, veja bem, ó. Lá na praia, quando... Deixa eu ver aqui. Na praia ou em outro... no mar, em qualquer local
relacionado, né, com a água, quando você está abaixo da superfície, você vai contar, relacionado com matemática, números negativos, certo? Acima do nível do mar vai ser números positivos. E ao nível do mar vai ser o zero. Tá certo? Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver quem chegou mais. Israel. Bom dia para quem chegou, gente. Estamos na página 18 do livro de matemática. Certo? Estou falando sobre altitude. Alguém gostaria de ler o último parágrafo aqui sobre altitude? Ó, o terceiro parágrafo? Eu posso ler? Pode, Sofia, pode. Eu leio a parte de medidas de altitude. Onde tem assim, ó, por exemplo, o terceiro, né? Porque eu li esses dois. Tá certo? Por exemplo, o ponto mais alto da superfície terrestre é o Monte Everest, na fronteira entre a China e o Nepal, com medidas de altitude de aproximadamente 8.848 metros acima do nível do mar, ou mais de 8.848 metros. E o ponto mais baixo é a Fossa das Marianas, localizado no Oceano Pacífico, a leste das Filipinas, cuja medida de altitude é de aproximadamente 1.034 metros abaixo do nível do mar. Isso, muito bem. Aí ele colocou negativo, certo? Ele botou menos 11.034 metros. Aí vamos entender essa parte aqui, ó. Aqui ele deu exemplos, né? Exemplos práticos. Ele quis dizer assim, ó, quando a gente está. Ele falou aqui do Monte Everest, que é a fronteira entre a China e o Nepal, esses locais aqui. Aí tem a maior altitude aqui, como a gente tinha falado, né? Tá nesse desenho aqui, ó. Olha como é bastante, muito alto, gente, mais alto do que os edifícios, ó. Então a gente tem 8.848 metros acima do nível do mar. E quando ele compara com o nível do mar, se tiver acima, aí vai ser um número positivo, certo? Mais 8.848. Já esse outro local aqui, que é a Fossa das Marianas, localizado no Oceano Pacífico, já é abaixo do nível do mar. Quando for abaixo, você entende como negativo o número, tá certo? Então aqui ele colocou, ele deu o valor em metros, o comprimento, né, a altura, mas sempre, como falou que é abaixo, aí vai ficar negativo, certo? Então o negativo é obrigatório colocar o sinal de menos. Menos 11.034 metros. Deu para entender até aqui? Sobre a altitude? Relacionou um pouco da geografia. Eu entendi um pouquinho, não tudo. Oi, Ícaro? Acho que foi Ícaro. Eu entendi um pouquinho, não tudo. Certo, pode dizer o que não entendeu, Ícaro. Ó, resumindo isso aqui, deixa eu falar, certo? Aí você me disse que entendeu. Resumindo essa questão da altitude, ele está querendo que você relacione essa ideia de altitude, né, que tem a ver com a altura, ele relaciona com o nível do mar. Certo? É quando ele fala em... Oi? Agora eu entendi, eu estava com dúvida nessa parte. Isso, certo? Muito bem. Então, quando tiver o nível do mar, vamos supor que esse Monte Everest, o mar tivesse aqui, no mesmo nível que não é o caso, porque é muito alto. Se tivesse ao nível do mar, aí seria zero. Mas como está acima do nível do mar, aí são valores positivos de altitude. E se tiver um local que esteja abaixo, ele não colocou aqui a imagem, mas ele disse um exemplo aqui, que é nas Marianas, no Oceano Pacífico. Então, nesse local, o ponto é muito baixo. Então, está abaixo do nível do mar. A altitude é menos 11.034 metros.
É só você ter essa ideia, se tiver ao nível do mar é 0 metros com relação à altitude, né? Acima vai ser um número positivo, acima do nível do mar, e abaixo vai ser um número negativo, tá certo? A gente vem nessas ideias de números negativos, porque depois a gente vai estudar o conjunto de números, que tem positivos e negativos. Depois desses tópicos lá. Agora a gente vai ver fuso horário. Agora, aqui ele está dando a ideia da gente, como eu falei, né? A ideia da gente relacionar os conteúdos de matemática com outras disciplinas, né? A gente está vendo aqui essa parte de geografia, mas eu quero que você, o objetivo da gente ver alguns números, tá certo? Relacionado com isso aqui. Então, aqui, ó, o fuso horário civil. Não sei se vocês já ouviram falar, quando ele, por exemplo, aqui no Brasil é um horário, né? Mas se for lá em Portugal ou em outro país, já muda o horário, por causa desse fuso horário. Por isso que existe esse fuso horário. Eu sei. Né? Meu primo tá lá em Portugal. Aí lá é 3 horas a mais daqui. Isso, muito bem. Exatamente isso. Então, eu vou ler aqui, certo? Para a gente ver essa questão do fuso horário. Ainda aqui na página 18, ele diz assim, ó, cada fuso horário é uma faixa. Essas faixazinhas, ó, vermelha, cada uma é uma faixa. Aqui a gente tem o globo, né? O globo terrestre. Aqui tem os países e os continentes, né? Os continentes são compostos por países. Sim, aí o fuso horário é uma faixa situada entre os pares de meridianos, dentro do qual prevalece o mesmo horário. Então, por exemplo, aqui, ó, o Brasil aqui, ó, está nessa faixa de meridiano que corresponde a um fuso horário. Né? Pega a maior parte do Brasil. Se você for à esquerda, já tem outra faixa vermelha que pega Argentina, Peru, outros países. Por isso que o horário de lá já é diferente do nosso. Ok? Está em diferentes faixas aqui, em diferentes fusos horários. E assim vai mudando. Aí vamos ver alguns exemplos aqui embaixo. Aqui ele dá o primeiro exemplo. Se em Londres forem 10 horas da manhã, então em Brasília serão 7 horas. Pois o fuso horário de Brasília em relação a Londres é -3. Ou 3 negativo. Olha, deixa eu ver aqui. Aqui é o Brasil. Londres, acho que você já sabe que é uma das cidades dos Estados Unidos, né? Então tá por aqui, ó. Então você contaria aqui, ó, um fuso horário, 2, 3. Aqui. Terceiro fuso horário. São 3 horas a menos, porque está à esquerda em relação ao fuso horário do Brasil. Né? Certo? Então, se aqui for 10 horas da manhã, você subtrai 3. Então, lá em Londres será 7 horas. Deu para entender? Essa questão do fuso horário você só faz olhando pelo globo aqui, né? Porque ninguém vai estar decorando todos os fusos horários, nem os jornalistas, nem os geógrafos. Aí aqui vamos ver outro exemplo. Se em São Paulo for 10 horas da manhã, aí a gente está nesse fuso horário aqui, ó. Tá vendo aqui São Paulo, ó, bem pequenininha no mapa do Brasil. Se for 10, então em Londres serão 13 horas. Pois o fuso horário de Londres em relação a São Paulo é +3. Aqui já foi o contrário, né?
Se aqui em São Paulo forem 10 horas, fica baixando. Aí lá em Londres vai ser 13 horas. 13 horas é 1 hora da tarde, certo? Então aqui ele adicionou 3 horas, ou 3 positivo. Aqui a gente está fazendo um contexto com os números positivos e negativos, certo? Relacionado com o fuso horário. Não é para você saber essas faixas de fuso horário, não, né? Só precisa você entender os exemplos aqui. E quando for 1 hora em um local, se o local não estiver na mesma faixa vermelha aqui, né, nesse mesmo fuso horário, se ele tiver em fuso horário diferente, então não vai ser o mesmo horário, certo? Por isso que o nosso horário aqui, esse pedaço aqui já é Fernando de Noronha, que é diferente o horário. O nosso horário aqui do Brasil pega a maior parte desse fuso horário. Nosso horário aqui em João Pessoa segue o horário de Brasília. Sim, aí aqui embaixo, deixa eu olhar esse último exemplo. Se em Londres forem 10 horas da manhã, porque ele gostou de falar de Londres, né? E aqui é a cidade dos Estados Unidos. Está por aqui. Se aqui for 10 horas da manhã, vamos ver aqui. Então, em Lisboa é a capital de Portugal, certo? Serão 10 horas da manhã também. Pois as duas cidades estão no mesmo fuso horário. Ou seja, o fuso horário de uma em relação à outra é o 0. Vamos observar aqui, ó. Aqui é Lisboa, não foi o que ele falou? É, Lisboa e Londres. Então, pequenininho aqui, ó, mas aqui tem Lisboa, ó, gente. Certo? Capital de Lisboa, capital de Portugal. Tá vendo aqui, ó? Então, ele está dizendo que se em Londres forem 10 da manhã, lá em Lisboa também serão 10 horas. Então, aqui a gente está só relacionando as questões dos horários. Que a gente não tem o mesmo horário aqui do Brasil em relação a outros países, certo? Principalmente quando vai distanciando dos fusos horários. Deixa eu ver o que esse rapaz está dizendo aqui. Ele dá outro exemplo. A partida final de futebol masculino nos Jogos Olímpicos de 2016 aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. É isso que eu lembro. Ó, os países na disputa eram Brasil e Alemanha. A questão da partida do futebol, né? Aí está dizendo que o fuso horário de Berlim, que é a capital da Alemanha, em relação ao Rio de Janeiro, é de mais 5 horas. Nossa, como é bastante. Olha, aqui, eu acho que no livro de vocês já para ver melhor do que aqui na tela. Aqui é Berlim, ó, a capital do país Alemanha, certo? Aí ele está dizendo que são 5 horas a mais. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Então, vamos supor que o jogo de futebol inicia às 5h30, no Rio de Janeiro. 5 horas, que é 17 horas, né? 17 horas e 30 minutos, no Rio de Janeiro. Então, você vai contar 5 horas a mais, só vai contar, viu, gente? 17, aí você conta 18, 19, 20, 21, 22. Aí não esquecer dos 30 minutos. Então, depois de 5 horas e 30 minutos, não, depois não, né? Você acrescentando 5 horas e 30 minutos, é o horário que eles vão assistir o jogo lá. Lá na capital, ó, da Alemanha, que é Berlim. Certo? Então, aqui a gente relacionou números positivos e negativos, e o 0 se tiver no mesmo fuso horário, né? Por exemplo, aqui em João Pessoa, a não ser que mude por causa do horário de verão, né? Eles têm aquele negócio do horário de verão, mas é só 1 hora. A da gente aqui fica sendo 1 hora.
a menos. Então, se tiver no mesmo fuso horário, não muda, né? Aí a gente tem o zero. Mas se for em fuso horários diferentes, ou a gente acrescenta números, coloca números positivos, ou diminui, coloca números negativos. Então, aqui vocês viram o rapaz falando sobre o exemplo da questão do futebol, né? Enquanto a gente assistia, isso aqui foi no ano de 2016, a partida de futebol às 5h30 da tarde, lá eles estavam vendo o mesmo jogo às 10h30, porque são 5 horas a mais 5. Alguma dúvida na questão dos fusos horários? Não. Deu para entender, não foi? Bem interessante, né? Essa questão dos fusos horários. É, muito interessante. Então, aqui a gente viu, a gente já viu um pouco antes a temperatura, né? Existem temperaturas positivas e negativas. Tem também temperaturas positivas são mais quentes, negativas são mais frias. Temperaturas a gente usa termômetro ou outros tipos de termômetro existem. Aí depois vimos hoje já a altitude, que tem a ver com a altura em relação ao nível do mar, né? Se tiver ao nível do mar, usamos o zero. Se tiver acima do nível do mar, um local que ele se refere. Então, a gente coloca o número positivo, ele dá um número, a gente vai escrever o número positivo. E se tiver abaixo do nível do mar, o local, aí você coloca o número negativo, é só pôr o sinal de menos, certo? E agora vimos o fuso horário civil, que é cada faixa dessa situada para cada meridiano desse. Então, quando você relaciona aqui, você pode ter fusos horários positivos e negativos. Vai depender do local, tá certo? Deixa eu ver, tem mais aqui. Sim, agora chegou na parte bem legal, interessante também, ó. Agora é a página. É a próxima página, viu, gente? Página 19. Que a página aqui do livro é bem diferente da página aqui do livro digital. É diferente da página do livro físico. É por isso que eu falo a página, ó, aqui é 15, mas lá não, lá é 19, né? E aí vamos falar sobre o valor monetário. Essa questão do valor monetário tem a ver com dinheiro, certo? Com valores em dinheiro. Aí ele diz aqui que a gente tem mais um exemplo de aplicação de números positivos, dos números negativos e do zero, para a gente indicar valores monetários, tá certo? Então, isso aqui é bem usado, né? Isso aqui a gente usa bastante. Semelhante ao que eu falei antes, que a gente usa também, né? Mas a gente está usando hoje em dia a temperatura para poder entrar nos locais, né? Como supermercado e outros cantos, eles medem a temperatura da gente. Então, aqui, ó, ele dá um exemplozinho, ó. Uma situação aqui, ele diz que Mara tinha R$250 na conta bancária, ou seja, ela tinha mais de 250, que é um número positivo. Então, se a gente tem dinheiro guardado na conta bancária, né? No caso dos pais de vocês, né? Que são maior, né? Se você tiver um dinheiro guardado, então você considera ele positivo, tá certo? E ali é um saldo em valor. Agora vamos ver aqui, ó. Ao pagar um boleto, uma conta, né? Ela ficou com saldo negativo. Né? Ela já gastou o dinheiro. Ela pagou R$60 na conta. Então, é menos 60, é um número negativo. Certo? Então, toda vez que ela falar aqui na conta bancária, que é um saldo, aí você coloca o sinal de mais 250. Se falou que gastou, é menos, no caso aqui é menos R$60 que ela gastou,
certo? Então, a gente representa os números positivos e negativos relacionando com o valor monetário, que é o valor em dinheiro. Aí tem a questão também, ó, se no caixa eletrônico, quando alguém diz que vai fazer um saque, o saque é você retirar dinheiro da conta bancária, né? Retirar o dinheiro do caixa eletrônico. Então, você considera um número negativo, né? Vamos supor que eu queira tirar R$ 50 da conta. Então, vai ficar menos R$ 50 em relação ao valor que eu teria lá. Agora, vamos supor que eu faça um depósito, que vocês vão encontrar essas palavrazinhas aqui no exercício, certo? Ele fala de retirada e depósito. Ó, essa questão 10 aqui já... Isso aqui é a atividade de casa, viu, gente? Da página... Essa página 19 é para casa. Essa questão 10 é que não precisa, porque ele é só para conversar. Converse com os colegas sobre o significado de extrato bancário, movimentação da conta. É justamente isso que eu estou falando, aí eu já estou conversando com vocês. Você pode perguntar. Bora fazer para a classe? Oi? Bora fazer de classe. Não, gente, é que, por exemplo, o que eu expliquei aqui a vocês é justamente o que vocês vão reproduzir aqui, ó. Certo? Só faça de classe quando tem aquelas, certo? Aquelas de classe. Aí essa daqui é para vocês praticarem. E se eu for fazer a atividade de casa, aí vocês não vão conseguir aprender. Mas é bem facinho, viu, Ícaro? Ó, vocês vão fazer a questão 8, 9 e 11. São 3 questões só. Essa 10 não precisa, porque é tipo um diálogo, né? Se a gente tivesse em sala de aula, para a gente... Que no caso a gente já está falando aqui, ó. A gente já está bem dizer fazendo essa questão 10, porque eu estou falando, da movimentação do caixa eletrônico, né? Então, se aqui no caso desses... Olha só, viu, gente? Se nessas questões aqui, 8, 9 e 11, falar em retirada ou em saque, é a mesma coisa. Retirada é você coloca o número negativo. Se falar em depósito, ou seja, você está colocando o dinheiro lá no envelope, né? Ou você está colocando o dinheiro lá diretamente no caixa eletrônico, que tem essa opção hoje. Então, é um depósito, certo? Onde você coloca o dinheiro. Então, é número positivo, certo? É só para você relacionar essas situações do dia a dia. Retirada ou saque é número negativo, depósito é número positivo. É por isso que ele diz aqui para conversar com os colegas, mas aí eu já estou conversando com vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês perguntam. Essa 10 aqui é teórica, não precisa fazer não, viu? Então, aqui, saldo positivo é só você colocar o valor e botar o sinal mais na frente do número. Saldo negativo, como a gente viu lá em cima, né? A menina gastou R$60, então ficaria menos 60. E ela tinha no banco quanto? 250, ó. Então, é saldo positivo, mais 250. A movimentação da conta é essa questão de você não deixar a conta parada, né? Ou você está retirando dinheiro ou está guardando dinheiro, certo? Isso é a movimentação da conta. E o extrato bancário... Oi, pode perguntar. Vai ser para fazer só qual? Todas, menos a número 10, que é essa que eu estou já conversando com vocês. Ah, certo. Obrigada. Certo? No caso, são 3. Por nada, 8, 9, 11, certo? São 3 questõezinhas. Ela não tem... Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não tem cálculo, é só para você representar um número com sinal negativo ou com sinal positivo. É justamente o que a gente aprendeu lá nas outras páginas, tá certo? Aí, como eu falei, ó, vai ser bem simples você fazer. Se falar em altitude, ao nível do mar, é 0. Se falar em altitude, acima do nível do mar... A primeira questão já estava respondida aqui. O livro veio respondido. O seu? Aham, aqui. Aí, quando forem fazer, vocês já sabem, né? Como é? Você coloca o nome
da escola, ou pode fazer abreviação. O seu está respondido, né? Era de uma. Parece que o nome da aluna era Esther Farias. É, mas depois tem que fazer assim, olhar, porque você aprende Depois eu vou mais. apagar, depois eu vou Certo, apagar e vou. tá certo. Tá bom, então. Tá certo, gente? Então entenderam aqui, né? Eu falei, essa 10 aqui não é necessária, é só 8, 9 e 11. Página 19, bem simples. Se tiver alguma continha aqui, é só de adição ou subtração, viu? Não tem conta aqui trabalhosa, não. É só para você representar os números. Se falar em depósito, você coloca mais o valor. Se falar em saque ou retirada, é menos o valor que ele colocar. Aí aqui, deixa eu olhar aqui. Peraí, eu tenho outras duas. Ah, essas duas aqui não precisa não. Que é a mesma coisa da lá de cima e aqui é em dupla. Certo? Vamos ver aqui. Aqui é sobre a origem dos números negativos, certo? Aqui é só uma curiosidade que você pode fazer uma leitura. Aqui na outra página, viu, gente? Página 20. Aqui acima as temperaturas vão ficando mais quentes. Por isso que mostra ele aqui na praia. E abaixo do zero as temperaturas vão ficando mais frias. Aqui mostrou o desenhozinho, né? Daí aqui é só a origem dos números, aqui fica como leitura, certo? Aí vamos ver aqui a próxima página. Aqui também, aqui a gente vai começar, a gente já teve as ideias dos conjuntos dos números inteiros. Aí agora eu vou definir, tá certo? Olha, na página 21 agora do livro de vocês. Quando tiver alguma conta, aí eu mostro no quadro. Por enquanto, essa parte teórica, mas que é necessário você aprender a representação, tá certo? Aí aqui a gente vai revisar, ó, o conjunto dos números naturais, que a gente já viu ano passado. O conjunto dos números naturais, ó, é com esse símbolo N maiúsculo e com tracinho do lado. Aí você representa ele entre chaves, ó, abre chaves e fecha chaves. São números a partir do zero, né, os conjuntos dos números naturais, então esse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até infinito, certo? Essa reticência significa que o número é infinito. Aí vamos ver esse próximo exemplo aqui. Como essa representação 2 e mais 2 tem o mesmo significado, o conjunto dos números naturais pode ser escrito de outra maneira. Olha, observa aqui, nessa primeira linha aqui, abaixo do conjunto dos números inteiros, observamos que está sem o sinal de mais, né? Mas a gente viu nas páginas anteriores que é optativo colocar o sinal de positivo. O de negativo não, é obrigatório, certo? Então, no conjunto dos números naturais, a gente pode representar ele também. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8 e assim por diante, né? Até mais infinito. Então, você pode representar o conjunto dos números naturais sem o sinal positivo e com o sinal positivo. Lembrando que o zero não tem sinal, certo? Nem positivo, nem negativo. Então, essas duas formas estão corretas. Não faz você utilizar de cima como a de baixo. Essa representação aqui, entre chave e com vírgula entre os números, se chama conjunto, ou seja, é uma coleção de números. Certo? Aí vamos ver aqui mais.
Por isso que a gente está estudando as ideias, né, para poder chegar na definição de conjuntos. Sendo que a gente vai conhecer agora o conjunto dos números inteiros. A gente só conhecia o conjunto dos números naturais, que é números positivos. E com essas ideias que vimos, passamos a conhecer números negativos, né, que foi acrescentado. Então, aqui ele diz, vamos observar o conjunto dos números inteiros negativos. Então, veja bem, ó. Aqui tem uma reticência e tem menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Está mostrando os números, os mesmos números de cima, sendo com sinal negativo. Certo? Então, todos os números que a gente viu em cima, com sinal negativo. Agora, o que é diferente aqui? Aqui vai aparecer o zero, né? Ele vai juntar agora, certo? Então, ele vai reunir esses números negativos. Veja bem, ó. Ele pegou esse número e reescreveu aqui, ó. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Incluiu o zero e acrescentou os números aqui naturais, ó, à direita. Então, é exatamente isso aqui, nosso conteúdo. Ó. Quando você junta, né? Junta ou reúne os números positivos com os números negativos, incluindo o zero, então você tem o conjunto Z. Esse aqui é apenas um símbolo, certo, gente? Esse Z é a representação do conjunto dos números inteiros, que é o novo conjunto que a gente vai estudar a partir de agora. E a gente já estava estudando, mas sendo com as ideias do dia a dia, né? Agora a gente vai ver a representação. Então, para a esquerda tem mais números negativos e para a direita tem mais números positivos. Aí, como eu já tinha falado aqui em cima, você pode escrever os positivos sem o sinal mais, é optativo. Pode ver aqui embaixo que está com sinal. Tem duas representações, ou com sinal mais ou com sinal, sem o sinal mais. Mas lembrando que os negativos é obrigatório, né? Até porque se não aparecer o negativo, não tem como a gente saber que é negativo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deu para entender até agora? A gente começa a ficar bem repetitivo, porque você tinha falado um pouco, mas sempre com as ideias, né, relacionadas a números positivos e negativos. Eu acho que a gente vai parar por aqui, ó. Eu vou explicar isso aqui, eu acho que já vai dar a hora. Você vai ficar na próxima aula. Mas pode ver, coisa simples. Você imagina sua régua, aí se eu tenho um zero e tem os valores 1 centímetro, 2, 3, né? Tem um zero e a partir do zero tem os números positivos. Imagina a sua régua, né? Agora, se ela tivesse os negativos, só tem os números naturais, que foi acrescentado os números negativos. Quando acrescenta-se os números negativos, a gente tem um conjunto Z. Esse símbolo aqui, quando a gente vai trabalhar muito com ele, quando você vê esse Z, significa que é o conjunto dos números negativos. Não, desculpa. Agora a cachorra me atrapalhou aqui. O Z é o conjunto dos números positivos e negativos, incluindo o zero. Aí vamos ver aqui esses dois exemplos, ó. Gente, quando você vê esse símbolo aqui, esse E, tá vendo um Ezinho aqui? Esse número menos 4 é um número negativo. Aí eu pergunto a vocês, ele pertence ou não? Esse símbolo aqui significa pertence, viu? Quando ele tiver com um traço cortado, cortando ele, não pertence. Então, a partir daqui a gente já vai conhecer o símbolo pertence ou não pertence. O menos 4, ele está dentro desse conjunto Z, está dentro dos números, né, do conjunto dos números inteiros, tá, ok, ele é o menos 4. Mesmo que não apareça os dos negativos, mas a gente diz que está, se ele é relacionado, viu? Então, menos 4, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. A gente lê assim aqui em matemática. O número menos 4, o símbolo de pertence, é o símbolo relacionado ao número, ao conjunto. No caso aqui é o conjunto dos números inteiros.
que é o novo conjunto que a gente vai estudar agora no 7º ano, certo? Aí agora o menos 4. Veja bem, viu? O número menos 4, gente, ele pertence ao conjunto dos números naturais? Aqui é uma pergunta, ele pertence sim ou não? Vamos olhar lá para os números naturais, aqui em cima. Não existe número negativo nos números naturais. Então, ele não pertence. Aí você coloca o ezinho cortado. Tá certo? Então, se caso depois, acho que hoje não vai dar mais tempo. Nos exercícios, vier esse símbolozinho pertence ou não pertence, você relaciona o símbolo com o conjunto numérico. Essa letrazinha é conjunto dos números. Certo? É a coleção de números. Como a gente viu agora há pouco, o Z é números positivos, negativos e o zero. E os naturais só são números positivos. Por isso que o menos 4 não pertence, porque ele é negativo. Vocês têm alguma dúvida nessa parte que eu expliquei agora da página 21? Não, eu só fiquei com a dúvida da parte de baixo. A representação na reta numerada. Sim, da representação, né? Eu não sei se vai dar tempo eu explicar. Peraí, deixa eu ver, porque Marconi disse que 7,50 já é, né? 7,50. Não sei, gente. É por isso que eu não prego, viu? Acho que não vai dar para ver. Mas não se preocupe não, viu, Sofia? A gente vai ver essa representação. Eu também não entendi muito. Oi? Eu também não entendi muito. A reta? Sim. Não, a reta eu ainda vou explicar, tá certo? Não se preocupe com a reta, não. É o conjunto que a gente não entendeu. O conjunto dos números inteiros. Ah, sim, eu vou voltar para lá. Vou voltar, viu? Para relembrar. Só um instantinho. Pronto, enquanto eu tenho que já ele vai dizer que acabou. Ó, só relembrando, é porque aqui ele faz muitos, faz passo a passo, né? Mas resumindo aqui, ó, voltando, certo? Só para dar uma relembrada nessa questão aqui da página 21. A gente conheceu hoje o conjunto dos números inteiros, certo? Então vamos lá para o que interessa. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z maiúscula. Em vez de ele escrever todo esse conjunto aqui, porque a gente sabe que é infinito, tanto a direita tem números positivos, como a esquerda tem números negativos. Então agora, antes a gente só conhecia os números naturais, que está aqui em cima. Os naturais são os números positivos a partir do zero, né? E tem a reticência para dizer que é infinito, porque esses números continuam, 7, 8, 9, 10. Então, os naturais são números positivos. É o que foi que veio de novo agora para a gente. Os números negativos. Quando você reunir os positivos com os negativos, incluindo o zero, a gente não pode esquecer do zero, né? Então, a gente tem o chamado conjunto dos números inteiros. Deu para entender agora o que é o conjunto dos números inteiros? É a reunião ou a junção de números negativos. A gente já viu as ideias de números negativos, né? Que pode ser usado na temperatura, na altitude, abaixo do nível do mar, nos fuso horários, se tiver em relação à esquerda de um país ou outro. Então, esses números negativos e os números positivos, incluindo o zero, formam esse conjunto todo aqui. É um conjunto de números que é representado pela letra Z maiúscula, com esse tracinho aqui. E os naturais não, é com a letra N maiúscula representada com tracinho. Sendo que os naturais só são positivos, incluindo o zero, certo? E infinitos. O símbolo de reticência aqui pra gente, aqui em matemática, é infinito. Não tem fim não, esses números, não. Se a gente for contar, a gente vai se cansar e não vai terminar. Então, pronto, é isso. Naturais e inteiros. Agora a gente já conhece dois tipos de conjuntos. Conjuntos naturais e os inteiros. Aí só relembrando, ó, os números positivos
Eles podem vir... Professora, então aqui é assim, os números positivos são representados com N e os números negativos são representados com Z. Isso, muito bem, Sofia. Os negativos, os positivos são os naturais, representados por N. Os negativos, junto com os positivos, a junção dos dois, certo? Ou seja, o positivo com o negativo, incluindo o zero, aí são representados por Z. Não é só o negativo, certo? É a junção dos dois. Você unir os dois, eu peguei lá os naturais, juntei com os negativos, que era o que a gente não conhecia. Incluindo o zero, aí eu tenho o conjunto Z. Que é exatamente esse conjunto aqui que está mostrando aí no livro, o Z. Aqui ele só colocou o sinal de mais. Você tanto pode usar, é optativo usar o sinal de mais. Pode usar os números positivos com o sinal de mais, como está aqui embaixo, ou sem o sinal de mais. Sinal de adição, tá certo? Os naturais é só positivo, tanto pode usar o sinal de mais ou como sem o sinal. Ele colocou duas representações para cada um. E aqui embaixo eu tinha falado do pertence e não pertence. Esse símbolozinho, esse é. Deixa eu só vir aqui. Peraí, só um instantinho. Ele tinha colocado aí no livro esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo, esse é, aqui no quadro, certo? É pertence. Então, ele quer dizer que o número menos 4, ele pertence, a gente lê assim, pertence, né? Porque o menos 4, ele está dentro do conjunto dos inteiros. Aqui é um exemplo, certo? O número menos 4, ele pertence ao conjunto dos inteiros. Por quê? O número menos 4 é negativo. E a gente viu que ele está lá, contido, né? Já o número 4, não, desculpa, o menos 4 de novo, que é o mesmo exemplo, ele diz que não pertence. Quando tem o E cortado, significa que símbolo não pertence. Porque em vez de escrever a palavra, a matemática escolheu um símbolo. Certo? Então, o menos 4 ele não pertence aos naturais. O símbolo dos naturais é o N com esse tracinho aqui. Então, a gente vai ver por que o menos 4 não pertence aos naturais. Quem sabe me dizer por que o menos 4 não pertence aos naturais? Porque ele é um número negativo? Isso, muito bem, Sofia, porque ele é um número negativo e nos naturais só tem positivos, tá certo? No conjunto dos naturais a gente só conhece números positivos a partir do zero. Né? Então, resumindo o que a gente viu hoje, deixa eu ver se dá para escrever aqui. Ó. O conjunto Z, que é o conjunto de números, existem números à esquerda negativo, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1. Aí eu lembrei até colocar mais, né? Números negativos, o zero, que não tem sinal, nem positivo nem negativo, e números positivos, mais 1, mais 2, mais 3. Pronto, então resumindo que essa parte aqui, ó, um pouquinho. Então, números negativos, juntamente com os positivos, incluindo o zero, é o conjunto dos inteiros, certo? É um novo conjunto que vamos estudar esse ano, que é o conjunto dos números inteiros. O ano passado a gente só conhecia os naturais, né? Aqui, colocando aqui do lado. Essa parte aqui tem no livro, viu? Eu estou só reforçando aqui, ó. Os naturais tem o 0, o 1, o 2, o 3. Eu vou parar por aqui, não tem que dar mais. Pode. Então, revisando os naturais, esse 5 com N e esse tracinho aqui. São números positivos, né? Não é obrigatório botar o sinal de mais. Incluindo o 0. O 0 tanto faz parte desse conjunto, como faz parte do conjunto dos números inteiros. Certo? É só essa parte resumida aí que está na página. Agora eu vou fazer a chamada aqui, viu, gente? Que eu acho que vai gente terminar a aula. Peraí, não sai agora não, viu? Acho que já marcou mesmo no show. Deixa eu ver aqui, sétimo, né? Deixa eu ver quem tá aqui rapidinho, viu? Só um instantinho. Enquanto isso, vocês vão... Ana Peixoto.
Angélica é novata, é? Ei, gente, Angélica Peixoto, quem é? Bárbara. Deixa eu ver se eu escrevi o nome de Bárbara. Escrevi, Bárbara. Pronto, Bárbara está presente. Clara. Clara não tem aqui, não. Clara. Gustavo, muito bem. Gustavo está aí, sempre. Na aula, Kika. Deixa eu ver quem mais está aqui. Isaac. Oi, Marcolino. Tá certo. Bom, professora, para entender, eu anotei aqui que os números positivos são representados pela letra N e os números negativos pela letra Z, para não esquecer. Isso, muito bem, Sofia. Certo? Qualquer dúvida quando for estudar, aí você pode perguntar. Tá bom. Mas deu para entender, não foi? A Tiana. Bom fim de semana para vocês, viu? Gabriel não veio hoje, né? Gabriel. Marcolino, quem é a Angélica? Eu perguntei, mas ela não respondeu, eu não sei quem é. Ah, tá aqui, ó, Angélica Peixoto. Ah, Micael. Deve ser da mãe dele, certo? Certo. Certo. Claro. Certo.